Se o seu Discovery parece uma reunião aí de condomínio, uma terça-feira chuvosa, onde todo mundo aí grita, mas ninguém decide nada, você se sente que tá meio que falhando aí na sua missão, né? Se você gasta aí semanas colando post-its aí no Miro ou no FigJam, mapeando a jornada dos usuários fictícios saindo das reuniões sem a sensação de completude ali, parecendo que está sempre num loop de discussões que apenas começou. Sinto dizer, mas você entrou no caldo cringe de designer de produto. Você não está fazendo estratégia, você está apenas estruturando a metodologia, mas sem direcionamento para apresentar um negócio. Eu sou Jefferson Alex, sou designer de produtos digitais, professor e mentor. Se você já ouviu esse podcast antes, você deve saber que eu sou cético por natureza, né, e questiono ali a verdade por cima das verdades absolutas, né? E sou dogmático por convicção, né? Defendendo aí os fundamentos metodológicos que realmente trazem o retorno sobre investimento para a mesa. O papo de hoje é com você que está cansado aí, está cansada de ser visto como mais um decorador de telas. Vamos falar hoje sobre como encerrar essa fase de pesquisa com uma certa dignidade, tá? E transitar para a execução usando um framework chamado DIB, D-I-B-B. Se você não souber fundamentar bem assim os seus argumentos, a sua credibilidade com os stakeholders fica meio abalada, né? O diretor da sua empresa, por exemplo, não vai querer saber se o sitemap está harmonicamente alinhado, como é que estão as cores, a paleta de cor do seu produto. Ele quer saber, na verdade, se ele está produzindo, você está produzindo alguma coisa. O que você está produzindo, inclusive, vai reduzir o churn, vai aumentar o LTV. Então, o DIB, ele é uma espécie de antídoto para essa paralisia, digamos assim, analítica. Pode ser uma ponte do alinhamento estratégico real. Então, vamos sair um pouco do caos e entrar na lógica. A ponte inicial disso é a matriz CSD, tá? A gente começa pela CSD para ir para o DIB. Então, muitos times de design eles acreditam que quando está ali fazendo o discovery, ele termina quando o tempo acaba, então quando o orçamento acaba, né? A ponte seca ali. Só que o discovery ele termina quando você tem insumos suficientes para fazer a aposta consciente, que os PMs vão chamar de racional, né? Óbvio, o tempo pode acabar antes de você fazer isso. Então, quanto mais você for mais estratégico nessa condução, mais rápido você vai conseguir chegar em algumas conclusões, né? E lembrando que tô falando rápido aqui, mas pode ser, entenda isso como ágil, na verdade, não como rápido. Rápido ficou ruim. Mas como é que eu vou organizar esse lixo todo ali das informações que foram coletadas? Geralmente a gente começa todo o nosso trabalho com a matriz CSD, né? Que é uma matriz que tem certezas, suposições e dúvidas. Ela é o nosso ponto de partida ali do caos, né? É excelente para dar um primeiro panorama. Só que aqui está um problema da matriz CSD. A matriz ela é um organismo vivo e muitas vezes acaba morrendo num PDF esquecido ou numa parte do quadro que ninguém mais vai mexer. Então o problema nem é a CSD, o problema na verdade às vezes é o processo em si, é como você lida com isso, tá? Então se você fizer uma pesquisa, a sua matriz CSD ainda está lá, cheia de suposições, cheia de dúvidas e ainda não está transferido tanto para o lado das certezas, você não terminou o seu trabalho ainda. Para transitar para o DIB, a gente precisa de uma limpeza aí nesse trabalho, tá? O DIB ele não substitui o seu Discovery, tá? Ele é uma acabativa, né, entre aspas, aí, que faltava. Ele foi criado lá no Spotify para destravar aqueles momentos em que deveria ser mais estrategista, né, em argumentações ali, e vira apenas um momento de coleta de dados passivas ali. Para evitar que o seu Discovery vire uma pastelaria, você precisa entender que o Product Designer, por exemplo, ele é o responsável para consolidar esses dados. Se você não fizer isso, o PM vai fazer por você. E aí você volta a ser o pedreiro de Figma. A conexão é simples, né? Quando a gente fala sobre a transição do CSD para o DIB. Essas certezas que tem lá na sua matriz CSD,
ela deve ser o alimento da primeira coluna do DIB. Se uma informação não tem evidência, se ela não é um dado, no DIB ele é apenas uma crença, uma suposição fraca. Então não entra ali ainda. Um erro clássico nesse estágio, né, é focar em alguns detalhes inúteis, digamos assim. Eu vou te contar a história de Dolores Apete. No desespero de preencher ali os templates de personas genéricas e tal, o designer, ele, quando iniciante ali, muitas vezes anota o que o usuário fala. O usuário falou que gosta de K-pop e tem uma cachorrinha chamada Dolores. Beleza, ótimo, muito legal, gerando empatia, documentando ali o que o usuário fala. Só que o seu projeto é sobre mobilidade urbana e trânsito. Saber que a pessoa ouve música para dormir com o seu pet não serve lá de muita coisa para esse momento. É um lixo informativo. O DIB ele te obriga a filtrar isso aí. Se Dolores não ajuda a explicar porque o usuário desiste de pegar o ônibus às 18 horas, ela fica fora do framework. O foco aqui é o que move o conteúdo do negócio. E aí fazendo uma transição, né, com a coluna D e a coluna I, né? Falei da coluna de dados, vamos começar por dados aqui. A ciência é por trás desses insights aí. Vamos dissecar um pouquinho aqui esse acrônimo, né? O DIB começa com dados. A coluna D, Data, e a coluna I, Insights. Aqui é o momento que separamos aí os adultos das crianças, tá? Os estrategistas dos decoradores. Na coluna Data, a primeira coluna de dados ali, não é um espaço para eu acho, tá? Você começou a escrever o eu acho ou penso que, já deleta esse post-it aí. Aqui entra as evidências tangíveis. Estamos falando aqui de métricas reais, coisa que reage realmente à saúde financeira da empresa, ou mexe um ponteiro de usabilidade, algo muito concreto, algo realmente verificável. Taxa de churn, o CAC, LTV, acessos, outras métricas de uso ali, outros resultados brutos, inclusive, e das suas entrevistas, inclusive, também entram aqui. Se o Google Analytics mostra que 60% dos usuários abandonam o fluxo de login no RP legado, isso é um dado. Se essas entrevistas revelam ali que os usuários levam uns 15 minutos para poder emitir a nota fiscal, isso também é um dado. O pulo do gato aqui é pela segunda coluna, inclusive. O I é de Insight, certo? No DIB, ele não é uma ideia de chuveiro, entre aspas aí. Sabe aquela ideia que você tá lavando o cabelo, aí achou aí uma ideia que pensou na ideia revolucionária que vai mudar o mercado, super disruptiva? Esquece isso aí. Isso aí é um delírio. No DIB, o Insight é uma ideia guiada pelos dados. Por isso que a coluna I vem logo depois da coluna D, dados. Se o dado diz que o usuário gasta 15 minutos em um processo que deveria durar 2, o Insight não deveria ser deixar a tela azul. O Insight deveria ser algo como a arquitetura de informação atual gera uma carga cognitiva excessiva, fazendo com que os usuários percam o foco no fluxo de faturamento. Algo assim. Entendeu a diferença no negócio? O Insight, quando é derivado de um dado, ele reduz drasticamente esse risco de você desenvolver alguma funcionalidade inútil, né? Comparar a eficiência, a eficácia dos argumentos baseados em dados contra uma opinião isolada ali, uma diferença entre ser um arquiteto de soluções pragmáticas ali e ser um vendedor de sonhos que ninguém vai querer comprar, porque vai ter muita dificuldade, vai ter um alto custo para conseguir vender para alguém. Depois a gente tem a coluna B, né, onde é o negócio e as intuições elas se encontram. Isso aqui ela vai servir de um momento bastante de inclusão, inclusive de conversas ali, colocar realmente as cartas na mesa, onde a gente deixa, inclusive, as pessoas darem as suas opiniões ali, vamos computar as opiniões. Depois de a gente estabelecer ali os fatos, né, entramos na zona de meio que divergência e convergência também, né, que são os beliefs. O B é de beliefs, de crenças, e depois a gente tem o outro B, que é o de bets, que são as apostas. Nem toda empresa tem tudo validado cientificamente, certo? Então, muita coisa ali é meio que no feeling também. As pessoas têm os seus arcabouços
teóricos e práticos ali e tem sua vivência na área, certo? Se você for esperar certeza absoluta para poder agir, você vai ser atropelado pela concorrência. Na coluna de beliefs, você coloca as cartas na mesa. Aqui entra o feeling mesmo dos stakeholders, uma visão de longo prazo, tanto da empresa como das pessoas do projeto. Por exemplo, alguém vai falar algo do tipo: acreditamos que simplificar o acesso ao ERP via dispositivo móvel, por exemplo, ali, vai aumentar a produtividade das equipes no campo. Mesmo que os dados atuais ali, você veja que não aparece muito esse ponto. É uma crença. Talvez você só não olhou por esse lado ainda, só não foi atrás dessa informação. E muitas vezes a gente vai fazer o discovery e vai encontrar as obviedades ali, né? E essas coisas, às vezes, é uma aposta da própria empresa mesmo, do direcionador, que por isso que as pessoas POs e PMs estão ali naquele cargo, para dar esse direcionamento. Então, expor essas crenças ali é um ato de coragem política, inclusive. Essas pessoas que têm o cargo, né, a posição de liderança ali, precisam colocar essas cartas na mesa, que ele evita, inclusive, aqueles conflitos silenciosos lá na frente, que imagina, o designer vai prezar pela perfeição técnica, aí um PM vai prezar pela agilidade, a qualquer custo. Se esses valores não estiverem muito bem listados ali nas crenças e bem alinhados, você vai só bater cabeça no meio do desenvolvimento, gerando aquele legado técnico que a gente tanto odeia. O DIB força esses stakeholders a admitirem o que valoriza, né? Então essa parte de crenças, dos beliefs, nesse momento, a crença tipo, velocidade acima de tudo. Isso vai ditar a aposta, inclusive. Se você pode, é uma boa prática, inclusive, fazer workshops e algumas dinâmicas paralelas que vai trazer o resultado para essa coluna. Então você não precisa preencher diretamente nela, você pode trazer o resultado de um alinhamento estratégico, de uma conversa e outra cerimônia, por exemplo, para poder trazer a discussão para cá, tá? Então, logo em seguida, a gente chega na coluna matadora ali, né, das bets. Não tem nada a ver com as bets de apostas que estão por aí, e sim aposta enquanto a colocar o dinheiro na mesa, né? Aqui é onde ele vai decidir onde vai colocar a grana, né? Essa analogia é bem direta, porque às vezes força as pessoas a pensarem realmente o quanto vai desprender de dinheiro, de tempo, de custo para poder desenvolver aquilo ali, né? Uma aposta é uma decisão executiva, né? Baseada nessa trilha toda que a gente fez anteriormente, né? Os dados, aí interpretamos os insights, e aí mantemos as crenças e aí se reverbera indo para essas apostas, né? Tipo, apostamos que a funcionalidade X é essencial. No mundo que a gente fala muito sobre MVP, né? O produto mínimo viável ali, muitas pessoas elas acham que entregar um mínimo é só mostrar ali, é só entregar uma parte do bolo, né? E não uma fatia. A diferença é que uma parte do bolo, só uma camada, ela vai estar sem recheio ou sem cobertura, ou vai ter uma parte queimada. Enfim, isso aí pouca gente vai querer, é difícil para poder vender, ou ninguém vai querer isso. Uma aposta ali no DIB, ela precisa ser uma fatia completa, de cima para baixo ali, um pedaço do software que complete ali todas as camadas, né, de valor, que vai entregar da funcionalidade até a interface, né? Uma bet, não, uma aposta, ela precisa ser testável. Se você fez uma aposta que demora meses para ser validada ali, você não fez uma aposta, você fez um testamento. Essa aposta deve ser um menor pedaço possível ali, que já coloca à prova ali o valor para ver se o caminho está certo ou está errado. E a junção de tudo isso com os OKRs, né? Isso, por mais que na metodologia original, no post original aí na documentação do criador lá no Spotify, ele coloque que isso substitui os OKRs, na verdade isso ajuda, né? Você trabalhando direito essa metodologia, ela tem um formato que ela pode ajudar você a pensar nos roadmaps e nos OKRs.
como é que a gente faz isso, né? É aí uma forma de pensar como que a gente transforma tudo isso que foi discutido até agora em código, em produto, em valor. O Digo ele tem uma fundação perfeita para a gente partir para os OKRs. Porque muitas vezes os OKRs eles vão pecar, e aí essa crítica que o Digo traz, né, a postagem original traz sobre o OKR, é que muitas vezes elas são jogadas para baixo como se fossem decretos reais, assim, de cima para baixo. Aumentar a conversão em 20%, por exemplo. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Por mais que aí acontecem algumas dinâmicas em lugares que estão aplicando OKRs, obviamente, para poder explicar, né, o porquê que a conversão é isso ou aquilo outro, que vai aumentar ou diminuir isso ou aquilo outro. Então você fica meio que perdido algumas vezes, né? E aí no DIB já fica documentado. De onde é que veio essa rastreabilidade, né? Em vez de ter que fazer toda uma apresentação de por que o objetivo atual é daquele jeito, você consegue rastrear de onde é que veio. Tá escrito, tá documentado. Então, para organizar essas apostas, a gente usa dois conceitos fundamentais ali, quando a gente fala vem inclusive do entendimento dos OKRs, né? Que o pessoal geralmente defende com residentes, que são dois termos chamados moonshot e roofshot. Tiro na lua e o tiro no teto. É mais quanto ao alcance do que você está planejando, prometendo, na verdade. No design de produto, a gente precisa equilibrar essa ambição, né, como o pragmatismo. Uma comparação assim, entre os dois termos, só para dar uma ideia aqui. A gente falou sobre moonshot, está falando sobre alguns objetivos disruptivos. São coisas que é altíssimo risco, longo prazo. Se bem que o longo prazo, para a área de tecnologia, pode ser questão de meses ali, né? Dependendo do quanto movimentado é a área. É alguma coisa que faz com que o modelo anterior pode ficar obsoleto, ou acelere, ou alavanque algo, né? Um exemplo prático disso aí vamos supor, eu vou construir uma casa em 2 dias usando um tijolo maciço e tecnologia modular. Seja lá o que isso signifique, é algo que eu estou propondo que vai ser altamente disruptivo, vai ser mais rápido, vai ser maior qualidade, por aí vai. É possível? Hoje eu não sei. Eu vou tentar, por ter prometido, vamos ir atrás de outros métodos ali para poder entender como aquilo é factível. Isso pode gerar um pouco de frustração, e geralmente gera, porque é algo altamente arriscado. Algumas vezes você ainda vai criar um método, ainda você vai entender a tecnologia para desenvolver essas metas moonshot. No roofshot é o de curto prazo. São objetivos mais factíveis, incrementais, mais seguros, e garante ali a operação, né, a melhoria contínua. Por exemplo, vou prototipar e validar um novo fluxo de login de um ERP de gestão. Então ali, eu vou prometer algo que a gente até consegue entender, né, como faria isso, né, só descrevendo aqui esse exemplo. Então quando a gente fala do DIB, ele vai te ajudar não somente a ser esse designer que não quer somente atirar na lua o tempo todo, mas também não ser somente aquele designer que fica somente atirando no teto, né, e nunca inova. Então a gente entra ali num meio termo, né, ele te dá a visibilidade para dizer nesse trimestre teremos 80% de roofshots para estabilizar o churn e 20% de moonshots para explorar um mercado novo de blockchain, algo nesse sentido. Então conectar o ROI design ali, o ROI ao design, na verdade, através desse processo, os objetivos palpáveis, ele vai te dar um diferencial ali de ser apenas um mero executor, né? Você começa a ficar mais estratégico. Em sistemas, por exemplo, RPs, coisas mais complexas, legados, a beleza dessa interface acaba sendo meio que secundária, né? O que importa é a eficiência no processo. Se a sua aposta reduz o tempo da tarefa crítica de 10 para 2 minutos, por exemplo, você trouxe dinheiro real para a mesa. Isso é design estratégico. Substitui aquela lista de desejos infinita lá, que era criada anteriormente, agora ela transforma isso em um roadmap consistente, né? E acima de tudo ele é colaborativo.
Finalizando aqui, eu posso dizer que o design ele é uma maratona, tá? Ele não é um sprint. Então, para encerrar, eu posso dizer que o framework, o DIB, não é lá um bicho de 7 cabeças, tá? Não exige tanta... Mas só que ele exige um certo rigor, tá? Se você for uma pessoa preguiçosa na coleta de dados, ou se deixar os seus insights serem contaminados por opiniões de corredor, o framework vai falhar miseravelmente. O DIB é uma ferramenta de postura. Ele exige que você seja uma pessoa cuidadosa, investigativa e principalmente cético com relação às soluções fáceis. A gente sabe que o mercado de design está aí saturado, né, de pessoas que sabem decorar as telas. Não que isso seja ruim, né? Não é pejorativo, estou falando uma decoração enquanto tem a sua função, né? Função estética, prática, simbólica. A gente sabe que isso tem lá são fundamentos ali de funções de design, né? Mas o mercado está muito carente também de profissionais que eles sabem resolver os problemas sistêmicos. Não tem medo, não tem que ter medo de questionar o óbvio. Se o seu discovery está durando ali muito tempo sem gerar uma aposta muito clara, que não seja mudar a interface toda. Então, é interessante que você aplique ali o DIB, separe ali o que é fato, né, o que são os dados, e o que são apenas os palpites, né, e o que são as crenças. Então, se esse papo te provocou, te tirou da zona de conforto ali, ou te fez perceber que está perdendo muito tempo com a Dolores e o K-pop, então minha missão aqui foi cumprida, certo? Mas não para por aqui não, tá? Siga aí no podcast, nossa plataforma de áudio, tá no Deezer, na Apple Podcasts, tá no YouTube Podcast, tá no Spotify. Tô tentando distribuir em todo lugar aí, tá? Onde você for, vai me encontrar. Então, siga aí, me acompanhe no LinkedIn, que lá eu solto meus devaneios também, um pouco ácidos ali, compartilho o que acontece no dia a dia ali nas trincheiras de design, longe do glamour e dos palcos do empreendedorismo de palco, né? Se você sente que o seu time está meio que patinando ali, ou você está afim de trocar uma ideia, ou chegou talvez um momento que pense sobre a síndrome do impostor, algo nesse sentido, esses assuntos eu já convido você para conversar, para trocar uma ideia. Eu tenho uma agenda de mentoria, uma agenda de papos também chamada Bora Marcar. Essa agenda não é um curso gravado, tá? Não é algo que a gente tem script, inclusive. É uma discussão realmente sobre problemas reais, sobre carreira, sobre mercado, tá? Estou finalizando com uma deixa aqui que o design de impacto ele acontece quando você une a necessidade do usuário com a viabilidade do negócio. Ser cético é o questionar o óbvio, tá? Ser dogmático é trazer o resultado. Então, até a próxima.